Houve uma reunião em São Paulo, aqui na sede do sindicato da capital, envolvendo representação dos metalúrgicos ligados à Força Sindical, à CUT, à CSP com Lutas, também estava o Sindicato de Campinas, da Intersindical. Depois aderiram a esse movimento os sindicatos ligados à CTB, e a decisão foi tomada de realizar no dia 29 de setembro uma paralisação nacional com manifestações do setor em todo o país. E a decisão ela veio na esteira de uma compreensão, de uma análise que se fez da situação do país nesse momento, em que do aprofundamento da crise da economia se identificam movimentações claras do grande empresariado, dos bancos, com a cumplicidade de uma ação já anunciada pelo governo Temer, de realizar mudanças, seja no cenário da legislação trabalhista, seja na Previdência Social, que atenda aos interesses das grandes empresas, dos bancos, no sentido de criar condições para voltar a haver um aumento da sua rentabilidade. O grande empresariado, os banqueiros, buscam sair da crise da economia aumentando a sua taxa de lucro. Para isso, eliminam os direitos dos trabalhadores e querem atacar a nossa aposentadoria. A resposta que os sindicatos, naquela reunião, concluíram como sendo a melhor resposta a essa situação é a realização de uma greve geral no país, que pare todo o país e imponha um recuo no governo, ao governo e ao grande empresariado no sentido de evitar a aprovação dessas reformas. Os metalúrgicos, obviamente, não podem convocar uma greve nacional em nome do conjunto da classe trabalhadora. Portanto, a decisão tomada foi de dar um primeiro passo, que a nossa categoria pudesse, realizando uma paralisação e manifestações em todo o país, darmos o exemplo em torno ao qual a gente vai buscar construir a unidade do conjunto da classe trabalhadora, chamando as demais centrais, chamando as demais confederações, os sindicatos, de todos os setores da classe trabalhadora, para que nós possamos unir forças, realizar uma grande greve geral no país que tenha força para derrotar essa tentativa do governo Temer de impor uma reforma nas leis trabalhistas, de uma reforma na Previdência, que vai eliminar direitos trabalhistas e direitos sociais da classe trabalhadora, que foram conquistados historicamente pela luta da nossa classe no nosso país. Então, depois da reunião, nós lançamos uma nota, a nota que foi aprovada consensualmente por essas representações do setor metalúrgico, e já há uma resposta bastante importante de diversos setores da classe trabalhadora. Há uma jornada de lutas em curso no país neste momento, houve mobilizações dia 12 e dia 13 passado em Brasília, promovida fundamentalmente pelos servidores federais. Depois houve uma plenária dos servidores federais de todo o país, e essa plenária aprovou, além da participação das manifestações que vai haver agora nessa semana em vários estados do país, aprovou também apoiar, participar da mobilização que os metalúrgicos vão fazer dia 29. Os sindicatos da construção civil da Grande Belém aprovaram também fazer paralisações e manifestações no dia 29, junto com os metalúrgicos, apoiando o chamado que os metalúrgicos estão fazendo a greve geral. Há movimentações também de trabalhadores, de sindicatos de trabalhadores de diversas categorias em Minas Gerais para participar também das mobilizações do dia 29. A resposta que nós temos tido até agora é muito positiva. E o mais importante é que nos principais sindicatos metalúrgicos do país, aqui na capital de São Paulo, as assembleias de trabalhadores bastante grandes que estão ocorrendo, estão aprovando com entusiasmo a paralisação no dia 29. Os metalúrgicos do ABC Paulista também já decidiram que vão fazer a paralisação e as manifestações no dia 29. Também em São José dos Campos, na região de São José dos Campos, os trabalhadores da GM e de outras empresas já decidiram parar no dia 29. Em Minas Gerais também já houve assembleias em várias cidades do interior do estado, aprovando a paralisação do dia 29. O mesmo ocorreu em Goiás. Nós temos também uma movimentação já importante dos metalúrgicos no Paraná para essa data do dia 29. Nós vamos ter uma paralisação e manifestações importantes do setor metalúrgico em todo o país. Vai ser, de fato, um primeiro grande ensaio para uma greve geral no país que possa derrotar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Reformas que, aliás, foram iniciadas ainda no governo do PT, no governo da presidenta Dilma, e que agora o Temer trata de dar continuidade a essas reformas, da mesma forma que ele está dando continuidade ao mesmo modelo econômico que o governo petista aplicava aqui no nosso país.
Olha, nós já tivemos no Brasil, em vários momentos, greves gerais, tentativas de paralisação nacional envolvendo um conjunto, ou pelo menos uma gama vasta, ampla de categorias no nosso país. Em vários momentos, ainda na década de 80, nós tivemos 2 ou 3 ensaios assim, depois agora mais recentemente também, mas uma paralisação nacional, uma greve nacional do setor metalúrgico, nós não, que eu me lembre pelo menos, nós não tivemos no nosso país, uma greve chamada pelo setor para poder enfrentar 2 propostas de reforma que o governo está apresentando. Nós estamos frente a um movimento de um dos setores mais importantes da classe operária brasileira e que tem uma transcendência, eu acho que vai ter uma repercussão importante no país. Porque o recado que os metalúrgicos estão dando com essa decisão que tomaram é um recado que vai em duplo sentido. Primeiro, de que sim, a luta, ou seja, a paralisação, a greve dos trabalhadores, é o caminho para que a gente possa impedir esse ataque que vem sendo preparado pelos bancos, pelas grandes empresas, com o governo Temer, contra a aposentadoria e os direitos dos trabalhadores. E o segundo recado é que vem embutido no chamado que nós estamos fazendo a paralisação do dia 29, é de que é necessário uma greve geral no país. O gesto dos metalúrgicos é só um primeiro passo. É preciso parar toda a classe operária, toda a classe trabalhadora brasileira ao mesmo tempo, porque parando o país, nós temos força para poder não só derrotar essas reformas, mas inviabilizar a continuidade desse governo. Por isso nós temos dialogado durante todo esse período com os setores, como a CUT, outros setores da esquerda brasileira que dizem que é necessário derrubar o governo Temer. Nós achamos que é necessário derrubar o governo Temer. Nós defendimos lá atrás a derrubada do governo Dilma, Dilma já saiu, Cunha já saiu, agora é necessário derrubar o Temer e inviabilizar a continuidade desses ataques que vêm sendo feitos à classe trabalhadora brasileira. Pois o caminho para derrubar o governo Temer é colocar a classe trabalhadora organizada em marcha. Um dia de greve geral de toda a classe trabalhadora vai ser um passo muito importante no sentido de buscarmos esse objetivo. Portanto, o que é necessário agora é que a partir das mobilizações que estão em curso neste momento, da paralisação que os metalúrgicos vão fazer dia 29, é preciso que a gente construa, em acordo com as centrais sindicais, com as diversas confederações, um dia de greve geral no país, como parte, como um passo adiante nesse plano, nesse processo de mobilizações que a gente vê no país nesse momento contra o governo e contra os ataques que ele vem fazendo, seja à classe trabalhadora do setor privado, seja aos servidores públicos, com os diversos PLs e PECs que estão em discussão neste momento no Congresso Nacional. Então, o que eu acho fundamental a partir desse patamar em que nós nos encontramos neste momento, ou seja, nós temos já um processo de mobilização em curso no país, nós vamos ter essa paralisação no dia 29, é nós superarmos um desafio, darmos conta de uma tarefa concreta que está colocada neste momento. Os ataques que o governo está preparando contra a classe trabalhadora e vai tentar fazer, porque é uma exigência dos bancos e das grandes empresas, são ataques muito duros. É uma reforma na Previdência que vai retirar de uma parcela importante da classe trabalhadora o direito de se aposentar, porque as pessoas vão morrer antes de se aposentar, vão morrer trabalhando. O ataque às leis trabalhistas que está em curso no país é um ataque vasto. A prevalência do negociado sobre o legislado implica colocar no balcão de negócios todos os direitos que a classe trabalhadora tem consolidados na CLT. Os ataques que estão sendo preparados neste momento no Congresso Nacional contra o serviço público, os servidores públicos, são muito graves. Portanto, é necessária uma reação duríssima da classe trabalhadora. E essa reação duríssima, ela tem um nome muito concreto. É preciso que os trabalhadores se unifiquem em todo o país, realizem uma grande greve geral que reúna força para impor uma derrota ao governo Temer e a esses ataques que ele está preparando contra a classe trabalhadora brasileira. Essa é a tarefa, esse é o desafio. E é preciso, eu quero aqui reafirmar um chamado que nós temos feito, a que as centrais sindicais assumam a sua responsabilidade neste momento e venham se somar esses setores que estão mobilizados, atendam ao chamado que os metalúrgicos estão fazendo e marque um dia de greve geral, ainda agora no mês de outubro, para que nós possamos dar um passo adiante na luta para derrotar essas reformas, esses ataques que o governo está preparando contra a classe trabalhadora, para impormos uma derrota aos objetivos que o grande empresariado e os banqueiros têm
de jogar nas costas da classe trabalhadora os custos, o ônus pela crise econômica que aí está, e para que no bojo dessa luta, para que a classe trabalhadora possa avançar na construção de um projeto para o nosso país que aponte uma saída para a crise que o país vive, mas não para atender os interesses dos bancos e das grandes empresas, para atender os interesses da classe trabalhadora, do povo pobre brasileiro, para que os recursos e a riqueza que o nosso país tem não continuem a ser utilizados para alimentar o lucro dos banqueiros como vem sendo hoje, mas sim sejam utilizados para garantir vida digna para todos aqueles e aquelas que trabalham no nosso país.